Teste. Um, dois.
Bom dia. Bom dia, professor Davi. Bom dia, Fernanda. Eu não tinha visto que vocês já estavam. Você é a Bruna, Bruna. tá? Nós trocamos e-mail, certo? Isso. Mas eu entrei agora, professor. Ah, tá bom. Quem mais está por aqui? Uhum. Bom dia. Fernanda. Bom dia, Bom dia. Fernanda. E o João Paulo. O João Paulo eu vi que é um dos autores, certo? Bom dia, isso. A Fernanda também está no grupo de autores. Sim, Ah, pela ordem, acho que é o terceiro trabalho. pela ordem de apresentação. Eu vi na sessão e aí o artigo, o meu aparece como o terceiro. Não sei se vai seguir aquela ordem, né? Então, para mim aqui, até estava como o primeiro, estava desafios e propostas para alcançar as ODS, que seria o de vocês, a sustentabilidade na vitinicultura, e o terceiro, evidências da dimensão ambiental nos relatórios de sustentabilidade. Aqui eu só peguei parte dos títulos, então, para mim, está como o primeiro de vocês. Não sei se a Bruna tem uma informação diferente. Pra mim tá Bom parecendo a dia, mesma coisa. O bom meu é esse dia, de evidências. Bom, bom dia. É bom, assim, eu moderei outras sessões ontem, não tem uma ordem pré-estabelecida, tá? Pode, pelo menos foi o que foi no passado, foi assim que eu moderei as duas sessões ontem. E Entendi, esses dos ODS é meu. entendi. Então, eu. Então eu posso fazer o primeiro, posso seguir essa ordem, não tem problema, eu posso ser o primeiro a apresentar, aí, não tem Tá problema. bom. Para mim estava nessa ordem, como eu comentei com vocês. É, que seria o primeiro de vocês, depois teria sustentabilidade na vitinicultura e depois esse de evidências na dimensão ambiental. Então, se não for nenhuma dificuldade para vocês, eu acho que podemos seguir assim. Sem problema. Na hora que Tá quiserem bom. começar. Vamos esperar o horário. Talvez eventualmente alguém queira entrar ainda, né? O João Paulo, aproveitando até as suas experiências de ontem, que você tem de destaque aí, de dica, que hoje vai ser a minha primeira online aqui dentro do Semiari. A gente, eu pautei as apresentações no máximo 15 minutos para ter 15 minutos de discussão em cada artigo. Tá? E Então, quando aí, for aproximando de 15 minutos, eu avisava a pessoa. Ó, tá com 12 minutos, para não estourar os 15, para ter um tempinho para discussão, né? entendi. E aí, em geral, prefiro também que as discussões sejam logo na sequência dos artigos, porque Isso. não deixa tudo para o final, acho que às vezes atrapalha, a pessoa esquece a pergunta, o tema que era importante, o que chamava atenção sai do ar, muda, enfim, tanto para o online quanto para o presencial, eu acho que é melhor fazer na sequência. Sim. Entendi. Ô, Bruna, você consegue controlar esse tempo para mim? Sim, eu vou cronometrar aqui, deu aviso quando tiver ali 12, 13 minutos. Tá. E mais um detalhe, isso está passando no YouTube ou as pessoas vão entrar nessa sala se elas quiserem assistir? Elas entram na sala, se elas se inscreverem nessa sessão. Tá bom, então ótimo. É, tem a parte boa e você pode incluir mais gente. A parte ruim é que às vezes pode ter um plenário meio esvaziado, né? Que, Sim, sim. É que é muita sessão também ao mesmo tempo, né? então, você vai fazendo mais inclusivo, mas o debate acaba também não ampliando muito. Bom, acho que, dado o horário, acho que convém a gente começar até para poder priorizar a agenda e de quem já está aqui, né?
Esse é Então, bem cedo, né? Esse começa muito cedo. é, pois é. Então, já está gravando, né, Bruna, também? Sim, tá gravando, mas não sou eu que controlo isso, ele é automático daí. Tá bom, não, tudo bem, sem Tá, problemas. tá gravando. Tá bom, então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse painel do SEMEAD. Eu gostaria de agradecer a presença, conforme previamente combinado, mas que a gente também já tinha visto de sugestões do que veio de outras moderações de outros painéis. A gente, então, aqui tem nessa sessão tem três trabalhos que a gente vai apresentar. Nós vamos seguir a ordem que apareceu aqui para o moderador, para mim, enquanto moderador dessa sessão. Então, além de mim, a Bruna estará conosco fazendo esse papel de assessoria na moderação. Obrigado antecipadamente, Bruna. E então, dando sequência na ordem daquilo que a gente já tinha previamente conversado, a gente vai começar pelo trabalho que hoje está sendo apresentado pelo João Paulo e pela Fernanda. E aí o título Desafios e Propostas para Alcançar os ODS em um projeto de geração de renda com agricultores familiares. Eu então quero já passar a palavra para o João Paulo. E aí, João Paulo, também como combinado, você tem ali seus 15 minutos. Quando estiver perto disso, a gente te informa e a partir daí se estabelece um debate sobre o conteúdo do seu trabalho, tá bom? Então, boa apresentação. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Obrigado, professor. Vou subir a apresentação aqui, aí eu me apresento também, contextualizo. Vocês veem minha apresentação? Sim, Tranquilo? Tá. Sim, Bom, só para contextualizar aqui também e me apresentar, então, sou João Paulo, né? Eu estou fazendo meu pós-doc na Federal de São Carlos, lá com o professor Hildo, e paralelamente a isso, eu sou consultor de agronegócios do Sebrae São Paulo. Então, todas as minhas pesquisas têm um cunho prático, né? E a minha vivência em campo, eu trabalho como extensionista do Sebrae, junto com agricultores familiares, né? Estive por 10 anos em Ribeirão Preto, agora estou em Franca, sempre trabalhando com agricultores familiares. E esse artigo é parte inicial de um projeto estabelecido pelo Sebrae São Paulo dentro de um assentamento rural aqui em Ribeirão Preto, né? E que faz parte dos estudos do meu pós-doc também. Então, por que desafios para alcançar o ODS? Bom, vou contextualizar o projeto aqui, né? Então, ele é um projeto estabelecido em uma cooperativa de mulheres, tá? Dentro do assentamento rural Mário Lago, aqui em Ribeirão Preto. São 39 famílias sendo assistidas por esse projeto. E aí, o que consiste esse projeto? O Sebrae e a cooperativa fizeram um convênio, tá, de cooperação técnica e financeira, e foi e cada uma dessas famílias receberam mudas e alguns insumos para implantar hortas no sistema agroflorestal, pelo menos 1.000 metros de hortas no sistema agroflorestal, e receber acompanhamento full-time de um agrônomo, né? Então, por que os ODS? Porque o projeto foi balizado com essa visão de que a agricultura familiar ela proporciona um avanço, né? O cuidado, na verdade, o cuidado com a agricultura familiar proporciona um avanço aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né?
Então, basicamente, os ODS que são trabalhados nesse projeto são o ODS 1, que fala da pobreza, erradicação da pobreza, porque a ideia do projeto o que que é? Que essas pessoas possam produzir e comercializar esses produtos, né? Então a gente está falando de geração de renda. O ODS 2, porque se trata de uma agricultura sustentável, visto que o projeto é focado em agrofloresta e, ao mesmo tempo, erradicação da fome, porque nós estamos falando em produção de alimentos. O ODS 5, porque é uma cooperativa majoritariamente de mulheres, principalmente o núcleo ali diretivo da cooperativa são somente mulheres. O ODS 8, porque a gente está falando em atividade econômica. O 12, porque nós estamos falando em consumo e produção responsável, visto que é uma produção agroflorestal, livre de insumos químicos, né, e, tratando ali de agricultores familiares. O 13 e o 15, porque trata muito das questões, tanto do cuidado com a terra quanto da mudança climática, né? Visto que estamos plantando árvores além de alimentos, né? Então, quando foi escrito esse projeto, ele tem como cerne principal, obviamente, a geração de renda, e a produção de alimentos, agregando essa questão dos ODS, né? Até para justificar o projeto, quando o projeto foi proposto ao SEBRAE. Então, é um projeto de 2 anos, ele se encerra agora no começo de 2026, então ele vem sendo acompanhado durante esse período, e esse artigo aqui ele foi escrito com as informações iniciais do projeto, era a fotografia daquele momento dessas famílias, quem são essas famílias, qual é a renda, o que que eles produzem, o que que eles comercializam e assim por diante, né? Então, o problema de pesquisa é esse exatamente que eu falei, né? Identificar desafios para alcançar os ODS na agricultura familiar, bem como apresentar propostas de ações para superá-los. Então, a ideia ali era caracterizar a situação e, a partir dali, propor ações que possam fazer com que essas informações, esses dados captados, eles evoluam, né? Bom, trata-se de uma abordagem exploratória, descritiva e qualitativa, com base em método de estudo de caso e observação participante. É um estudo de caso, porque nós estamos falando de uma cooperativa específico, e a questão da observação participante, porque eu, além de pesquisador, eu sou técnico do SEBRAE, então eu acompanhei a implementação, ajudei a escrever o projeto desde o início, e eu já atuo lá dentro do assentamento há pelo menos 8 anos, então eu conheço as pessoas ali, eu estou inserido naquele contexto ali, né? Eu conheço as famílias de perto, realmente. Então, foram coletados dados para construir o perfil de entrada dos beneficiários dessa ação, e corresponde a 39 propriedades cooperadas, e um questionário estruturado sobre questões sociodemográficas, produção, destino de produção, acesso a políticas públicas, que foram compilados e analisados de forma descritiva mesmo, tá? Não é nenhuma estatística rebuscada, não. Então, qual que é a situação de momento, né? Nós estamos falando de 39 propriedades que abrigam juntas 122 moradores. Então, nós procuramos entender quantas pessoas haviam em cada casa, qual a atividade de cada pessoa, cada uma dessas pessoas, idade e assim por diante. Então, 35 das 39 titularidades são de mulheres, 55 pessoas dessas 122, desses 122 moradores possuem 51 anos ou mais, e essa é uma questão que vai ser trabalhada, né? Obviamente, visto aqui eu coloquei só acima de 51 anos, mas se a gente for ver acima de 70, o percentual também não é baixo, né? 60 moradores, ou seja, 49% não possuem ensino fundamental completo, então uma baixa escolaridade. Apenas 10 dessas 122 pessoas vivem exclusivamente da agricultura como fonte exclusiva de renda, então essa é uma outra questão, e aí, né, não é o foco do projeto, mas a gente pode também abrir aí até uma discussão sobre né, a questão do modelo de reforma agrária aplicado ali, como foi feita a distribuição dos lotes,
e como se deu aquele assentamento, né? E eu vou falar um pouquinho desse contexto de lá daqui a pouco. 66% das casas utilizam fossa negra como forma de tratamento de esgoto, ou seja, não tem tratamento adequado de esgoto. Interessante é que você tem 82 aparelhos celulares, então você veja, as pessoas têm baixa escolaridade, baixo acesso a saneamento básico, mas são relativamente bem conectados, né? Porque todas as casas têm internet, praticamente a grande maioria possui um celular com conexão à internet. Então, isso chama a atenção também, né? Bom, só para contextualizar ali, então, um pouquinho antes de eu passar alguns outros dados, né? O assentamento Mário Lago, ele possui 400, eles falam ali em 400, 450 lotes, isso porque essa variação, porque acaba que foi mais picotado do que já quando se formou o assentamento, né? Não sei se alguém aqui conhece lá, se é de Ribeirão ou conhece o assentamento Mário Lago, mas são 1.500 hectares, 450 famílias, é, e os lotes são de 1,5 hectare, né? Ou seja, são lotes pequenos, né? 15 mil metros. E quando a gente fala em 15 mil metros para uma agricultura, a única coisa, a única o único cultivo, né, de forma comercial, vamos chamar assim, possível, é o cultivo de hortaliças, né? A olericultura, é plantar folhas e legumes por conta de espaço mesmo, né? Por exemplo, a cafeicultura é muito pouco espaço, né? É, pecuária impossível, cana também não, fruta difícil também. Então, assim, é muito pouco espaço. Então, o que a única alternativa, né, assim, a grosso modo, é a olericultura, só que também a forma que foi feita não se priorizou, não se preocupou em capacitar essas pessoas ali, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando o assentamento foi instituído, todo mundo assinou um termo de ajustamento de conduta dizendo que não poderia utilizar insumos químicos naquele local, porque ali é a área de recarga do aquífero Guarani. E esse foi um dos motivos que se tornou a área é, que, é, que foi desapropriada e se tornou um assentamento rural. Se eles não podem utilizar insumos químicos, automaticamente, na prática, esse cultivo ele é orgânico, né? Na prática, ele é orgânico, porque eu não posso usar nada que seja químico. Só que ninguém foi lá ensinar esses produtores a produzir de forma orgânica, né? Então, você tem uma questão ali que é efetivamente de técnica, né? Técnica. Por que que eu estou dizendo isso? Porque esse projeto aqui, ele é resultado de um primeiro projeto do Sebrae lá dentro, chamado Agrofamília, que era balizado em um tripé, que era acesso à tecnologia, acesso a mercado e acesso e gestão da propriedade em si, né? Que foi chamado de Agrofamília, e por que esse projeto? Porque quando o Sebrae chegou lá para falar sobre gestão e propriedade rural, o que nós encontramos era, não adianta eu falar de gestão se essas pessoas não estão vendendo seus produtos. E não estavam vendendo por quê? Porque, primeiro, que não conseguiam produzir, porque tinham que produzir de forma orgânica e não tinham conhecimento. A maioria, tá? Lógico que algumas pessoas já tinham conhecimento. Hoje, você tem vários produtores na Barra que, inclusive, dão curso de agrofloresta fora daqui, né? Então, esse é o contexto do assentamento. Então, algumas das informações colhidas, né? Sobre a produção de vegetais e consumo próprio, por exemplo, né? Você pega ali, por exemplo, João, verduras. Oi, João, tu tem mais 2 minutos, tá? tá bom, estou terminando já. Então, você pega ali, você tem pelo menos 7,5% de consumo
de tudo que é produzido de verduras, 18% de legumes, 10% da mandioca produzida, 15% de frutas. A hora que você pega a produção animal, chama mais atenção ainda, então 32% da produção de aves, 43% da produção de suínos e 70% da produção de ovos é para consumo próprio, né? E os desafios, então, quais foram? Essa questão da faixa etária avançada, baixa renda, baixa comercialização em políticas públicas, baixa diversidade de canais de comercialização, baixa participação das mulheres em atividades agrícolas, agricultura de subsistência, a sustentabilidade, combate a mudanças climáticas e biodiversidade. Então, o projeto ele é focado nessas questões, né, com cursos, capacitações, acompanhamento, e principalmente essa questão focada em comercialização. Nós fazemos todo um trabalho com as prefeituras também, para que as prefeituras possam comprar esses produtos para atender as demandas do PNAE lá, dos 30% da agricultura familiar. Então, assim, a grosso modo, esse é o projeto que foi implantado lá há 2 anos e agora, começo do ano que vem, a gente faz novamente a coleta de dados para procurar identificar essa melhora, né, nesses problemas, esses desafios encontrados, tá? Por exemplo, a questão da renda, só para terminar, a questão da renda, né? Quando a gente fala que essas pessoas estão consumindo 70% dos ovos que são produzidos, a gente está falando aqui em consumo de proteína animal, né? Então, você vê, a renda é baixa, mas eles produzem seu próprio alimento, né? Então, a ideia do projeto é para gerar renda e discussão para política pública efetivamente, tá, pessoal? Bom, é isso. Obrigado, João. É, Parabéns pelo trabalho. Eu diria para você que eu sou professor na FED de Ribeirão Preto, Ah, sou professor então, aqui? é, então é uma novidade positiva para mim. Eu trabalho com a parte de cooperativas também, e mas confesso para você que assim, eu não tinha a informação relacionada a esse tipo de atividade que estava acontecendo. Então, fico feliz de ver que tem desdobramentos, que tem programas de política pública potencialmente direcionados, embora com gargalos, para tudo isso acontecer. Então, por isso que eu estou muito grato aí de olhar melhor e ouvir aí a sua apresentação. É, Imagino que, como estamos só a gente aqui, eu tenho aqui algumas questões, mas até inicialmente, talvez para poder explorar um pouco mais a oportunidade de ouvir vocês enquanto autores, tem mais algum elemento, João Paulo, que você queira destacar? Eu também não sei se a Bruna tem alguma pergunta mais direta agora, mas até antes de passar mesmo para a Bruna, tem mais algum elemento que você gostaria de destacar, João? Não, é assim, esse é um projeto, o que que a gente percebe, tá, professor? Primeiro, né, ali existem várias organizações, por exemplo, você tem pelo menos, o Sebrae atende pelo menos ali duas cooperativas, eram duas cooperativas e duas associações, né? Eles acabam se juntando em grupos ali por afinidade, então é uma coisa que a gente tentou até em algum momento trabalhar para ver se todo mundo se juntava em um grupo só, mas por questões de afinidades, questões políticas, acaba segmentando bastante esses grupos, né? Então você tem a cooperativa de mulheres, você tem uma outra cooperativa que chama Cooperativa Comuna da Terra, que nós já fizemos um trabalho lá atrás, não sei se você conhece também, que trabalha muito com venda de cestas de produtos agroflorestais entregues em domicílio.
Você tem uma outra associação chamada Vida Orgânica, que é que é a associação que mais vende hoje para o PNAE ali dentro. E assim, o trabalho do Sebrae, o foco principal do Sebrae não é assistência técnica, obviamente, né? Tanto que eu não sou agrônomo, né? É, é a questão da política pública, né? E acesso ao mercado, né? Então, nós partimos dessa premissa e aí nós levamos parceiros, por exemplo, o nosso grande parceiro ali dentro para as questões técnicas é o Senar, né? Com cursos técnicos, né? E nós do Sebrae fazemos essa conexão com o grupo e os canais de comercialização. Então, por exemplo, nós fizemos várias reuniões na prefeitura por conta da merenda escolar, que não comprava nada dali de dentro. O Sebrae tem grupos que a gente chama de alimentação fora do lar, com bares e restaurantes. Nós fizemos a conexão entre esses bares e restaurantes e esses produtores para conseguirem vender para eles também. Lá atrás, ali na 2019, nós instituímos uma feira do produtor rural que foi inaugurada à época dentro do Curupira, que aí veio a pandemia, a feira. Se o senhor passar lá de domingo, já que o senhor mora aqui em Ribeirão, se o senhor passar lá de domingo na porta, tem dois senhorzinhos que ainda ficam lá até hoje, né? Mas a feira acabou, com a pandemia ela acabou, só que ela trouxe as vendas não acabaram, porque ela trouxe o modelo de cestas entregues em domicílio, né? Então, nós conseguimos gerar essa renda. Esses dois senhores, por exemplo, eles continuam lá, mas eles já levam a produção vendida, é mais um ponto de retirada, né? Então, assim, é algo que eu acredito muito, professor, que a gente trabalhou bastante, tanto que, igual eu falei, eu até agosto do ano passado eu trabalhei aqui em Ribeirão, no Sebrae aqui em Ribeirão, hoje estou na Regional de Franca e fui lá para Franca justamente para aplicar o mesmo projeto com as prefeituras da região de Franca, né? Fazer essa articulação entre prefeituras e produtores, né? Pensando em teoria, né, sustentação teórica para os estudos, o que eu estudei bastante e a gente trabalhou, né? A minha tese é baseada na nova economia institucional e no papel dos empreendedores institucionais no preenchimento de vazios institucionais por meio de meso-instituições. Então, eu peguei ali o conceito do MENAR, de meso-instituição, né, que ele fala dos arranjos locais e regionais para fazer pontes entre macro-instituições e micro-instituições. Então, nós construímos várias meso-instituições aqui para que a legislação fosse. No final das contas, o que acontece, né, professor, é que você tem muita legislação. O pessoal fala, tem que ter lei. Na verdade, lei já existe, né? O que falta é fazer elas funcionarem efetivamente. Então, é o que a gente procura fazer. Então, por exemplo, eu não citei aqui, mas acontece aqui também e no projeto anterior. Você tem uma forma de vender hoje como orgânico para a agricultura familiar, que são os OCS, né? A legislação ela permite que você faça arranjos locais ali com um grupo de produtores que possam vender como orgânico para consumidores finais, né? Sem custo para ter esse certificado, que na verdade é uma liberação para vender como orgânico. Mas como fazer isso? Então, o Sebrae fez esse papel, foi lá, leu a legislação, pegou, articulou tudo e montou as OCS. Hoje, dentro da Fazenda da Barra, você tem mais de 70 produtores certificados como orgânico, todo um trabalho feito pelo Sebrae. Por quê? Porque eles já eram obrigados a produzir como orgânico, certo? Então, por que não agregar valor a essa produção que já era essencialmente, já deveria ser essencialmente orgânica, e mais, por que não convencer alguns municípios de pagar o ágio de 30% a mais sobre um produto orgânico? Então, a gente fez esses trabalhos em várias cidades da região. Esse projeto, além da Fazenda da Barra, você vai no assentamento em São Simão, por exemplo, ele acontece lá também, no CPET Araju, ali em Serra Azul, acontece também. Então, é basicamente isso, professor, de
forma bem Tá bom. resumida, né? Obrigado, viu, João? Bom, vou também antes de fazer algumas questões aqui que eu acho que são muito que me chamam a atenção, queria passar para a Bruna. Bruna, você tem comentários, sugestões, observações? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Ontem, quando eu olhei teu artigo, João, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, mais curiosidade mesmo. Ah, a escolha, assim, do local de estudo, né, que tu comenta ali que é um estudo de caso, ele foi porque ele era principalmente formado por mulheres ou por ser um modelo de organização social? Não, o que que acontece ali? Esse convênio entre Sebrae e cooperativa, ele foi proposto pela cooperativa, né? A cooperativa veio com essa proposta, aí eu ajudei a escrever esse projeto, e ele é uma continuação desse projeto maior do Sebrae nesse assentamento e em outros assentamentos. Então, a gente pegou esse grupo para esse trabalho, porque ele é o único convênio nesse modelo feito pelo Sebrae hoje no estado inteiro. Então, ele serve como um piloto, no fim das contas, né? O Sebrae não tem esse modelo de convênio de cooperação técnica e financeira em nenhum lugar no estado hoje, só com essa cooperativa. Então, para nós é interessante até demonstrar, caso tenha os resultados esperados, o quanto o investimento nesse modelo de convênio, né, pode gerar frutos de políticas públicas e geração de renda. Então, esse é o motivo de ter escolhido essa cooperativa, porque só existe com essa cooperativa no estado inteiro. Ah, tá. Uma coisa que me chamou a atenção no artigo foi que ele teve uma boa contextualização, mas isso tu já explicou por quê, né? Porque tu trabalha também, né? Tu tá diretamente Isso, vinculado. E uma eu dúvida daí que tô. eu fiquei, quando eu vi os gráficos, eu vi que eles foram elaborados em 2023. Eles foram resultados, assim, de alguma pesquisa da tua tese? Ou é porque esses dados foram coletados especificamente pelo órgão, pela entidade mesmo, daí tu utilizou o que tinha de disponível? Eu tenho informações. Como eu falei, como eu estou lá, eu atuo dentro do assentamento desde 2018, 17, né? Então a gente tem muito dado, muita informação lá de dentro, né? Não somente esses, né? E com esse grupo, mas com outros grupos também. Então, por exemplo, a gente já monta uma feira, já fez trabalhos com restaurantes da cidade, com as prefeituras da cidade, com outras cooperativas lá dentro, com outras associações. Então, eu tenho um banco de dados lá de dentro bem extenso. E atualizado, né? Pelo visto, porque Sim, ele comenta que sim, 2023 é considerado bem recente, né? sim, sim. E agora nós vamos começar a rodar um novo questionário entre dezembro e janeiro para ver se houve realmente avanço nessas questões que a gente percebe assim, de antemão, o que a gente percebe, entre outras coisas. E aí, até complementando o que eu já falei para o professor, essa questão do empreendedorismo institucional, né, o papel do Sebrae. Tem uma discussão, eu e o professor Hildo, nós estamos discutindo sobre isso, sobre a questão de, até o conceito de rede, né, o conceito de capital social, porque essa cooperativa conseguiu atrair outros parceiros, se fazendo valer dessa parceria formal com o Sebrae, entendeu? O Sebrae Uhum. já está aqui atuando, pô, então, por exemplo, a presidente da cooperativa recebeu mentoria de um projeto da Citrosuco, você tem outra organização lá que conseguiu equipar um packing house para elas, e sempre a argumentação gira em torno, ó, já somos assistidos pelo Sebrae, somos parceiros do Sebrae. Então, acho que essa questão do capital social, né, do papel do empreendedor institucional enquanto Sebrae, é o que isso traz também, né, o que isso proporciona, além dessas questões de geração de renda, é algo que a gente vai tentar capturar ali e tangibilizar de alguma forma para os resultados, porque isso é um resultado também que gera impactos futuros além da renda, né? Claro.
Eu só tenho mais uma dúvida. Aquele quadro um, ele foi então elaborado junto com a organização ali que tu tá trabalhando, ou ele foi exclusivamente um dado teu, a partir dos dados que tu tem acesso? Principalmente ali no que se refere às ações, ou ele tá vinculado ao teu pós-doc que tu tá realizando no É, momento? o um é esse último, né? Só para isso, esses Isso. desafios e ações aqui foi a partir do levantamento que a gente fez desse projeto. Elaboramos um questionário e fomos a campo passar esse questionário, conversamos com pelo menos um representante de cada uma das propriedades e buscando a informação de todos os que estão ali. E a partir dali, com essa estatística descritiva mesmo, a gente conseguiu identificar, por exemplo, essa questão da idade, né, essa questão da falta de saneamento. E são alguns pontos que é aquilo que eu falei, o nosso maior interesse é em política pública. Então, quando a gente fala que existe um TAC, não pode plantar nada usando insumo químico por conta do aquífero Guarani, mas ao mesmo tempo você não dá, por exemplo, suporte para que se instale fossas biodigestoras e hoje 90%, eu não sei o percentual, mas é grande, de fossas negras, é, você também está contaminando o lençol, né? Então, existem algumas discrepâncias aí, que é isso que a gente quer mostrar. O enfoque do projeto é servir como direcionador de política pública. Certo, obrigada pelos esclarecimentos, João. Eu que Obrigado, agradeço. Bruna. João, eu até acho que como a gente está aqui, que não tenho, acho que ninguém entrou ainda adicional por aqui, eu até vou me permitir aqui passar um pouquinho do tempo rapidamente, porque você falou, ó, o papel fundamental do Sebrae no meio desse caminho é promover acesso ao mercado, né? Quer dizer, nessa proposta de um programa como esse, né? Comentou até a parceria com o próprio Senar, no sentido de algum tipo de capacitação ali do processo produtivo. E ao mesmo tempo você também comentou de algumas questões que foram tratadas com potenciais parcerias com outras cooperativas ou com associações. E existe um órgão também hoje que é o serviço de aprendizagem voltado para a lógica da gestão das cooperativas. Isso foi, em algum momento, dentro desse período que você está dentro do projeto, tratado ou não foi abordado? Não está dentro do seu trabalho, não está Não, dentro da no sua radar fala, não. mas eu queria saber se sobre o Sescop, né, que é específico aí sobre cooperativas e tal. Não, não. A gente não teve contato, não. É assim, é mais Sebrae, Senar e parceiros locais mesmo que a gente atuou. Entendi. E dentro dessa lógica, João, até assim, não dentro dessa lógica do Sescop que eu estou querendo dizer, mas enfim, dentro desse trabalho, como você apontou, acho que uma das, e até você comentou, de estar lá desde 2018. E um trabalho científico ou que faz, que propõe fazer essa mescla, talvez uma das principais dificuldades que eu imagino quando a gente vai estudar o impacto, analisar o impacto de um projeto como esse, é o próprio viés do pesquisador, né? De estar dentro desse cotidiano, de Sei, conhecer sei, praticamente a dona da casa, enfim, de ter uma sei. relação muito próxima. Como é que isso isso tem sido uma questão metodológica importante e na medida em que você pensa nisso, como é que se evita, quais métodos aqui foram adicionados para você tentar evitar esse seu viés do cotidiano ali, esse viés de confirmação até das suas crenças? Essa é uma, uma questão interessante. Olha, eu vou te falar que no final das contas, eu acho que
É, se fosse pelas minhas crenças, eu gostaria que estivesse bem além do que hoje eu ainda encontro, né? O que a gente procura é questionar, trazer pessoas de fora para observar. Então, assim, né, já recebi visita do pessoal do UFSCar, de outras instituições, apresento para outros professores, já levei outros professores, por exemplo, da USP lá para conhecer, para todo mundo ver e sentir a realidade ali, né? Agora, realmente a gente fica nessa, né? Eu gostaria, por exemplo, de conseguir vários outros resultados. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, professor, que aí vai além dessa questão, mas é importante. O quanto, né, é, a fala deles também da importância de ter o Sebrae, porque assim, se passou, nós pegamos um momento ali, né, que foi de corte de políticas públicas, né? PNAE, 2017, 18 ali foi o PAA, cortou tudo. E mesmo o INCRA você não encontrava ali. Então, quando você pega discurso deles assim, eles falam que a única instituição que deu apoio para eles nos últimos anos foi o Sebrae, que estava presente desde esse tempo todo ali. Então, a gente toma o cuidado agora, se perguntar, você tem um apego ali? Tem, né? A gente quer muito que dê certo, não por conta de confirmar as nossas crenças, mas porque a gente se envolve com as pessoas e quer gerar uma melhoria para as pessoas, né, na vida das pessoas. Então, por exemplo, Entendeu? eu entrei numa casa um dia, um senhorzinho me chamou para entrar dentro da casa dele, uma casinha de sapê, né? E chão batido. E ele entrou dentro, ele me levou lá dentro para mostrar que na parede de madeira tinha vários certificados de cursos do Sebrae e do Senar plastificado, pendurado na parede. Aquilo ali, para mim, professor, eu falo pra você, porque assim, você vê a situação da casa e o cuidado que ele teve com o certificado, quer dizer, o valor que ele estava dando nessas ações, isso é fantástico, né? Lógico que a gente acaba levando o que a gente pensa também, né? E as nossas crenças para para o projeto, né? Por isso que eu coloco, tem observação participante, que eu estou envolvido, já para deixar claro que a gente faz parte do contexto, né? Porque esse é o princípio da observação participante, né? De que a gente Sim, está sim. envolvido e aceito pelo grupo. Tá bom. João, eu adoraria continuar conversando com você sobre o projeto, até inclusive depois eu vou procurar, ou se você conseguir Pois me não. contactar, uma vez que eu estou dentro da FEA, estou em Ribeirão e esse meu tema aí tem relação com a parte de cooperativas, enfim, com melhoria de política pública, enfim, depois a gente podia trocar mais aí a respeito disso, mas eu Eu já vou quero, colocar meu telefone aqui no tá chat, para o bom, senhor me mandar uma mensagem, a gente combina. Pode ir tá até lá, bom. inclusive. Tá bom, ótimo. Então, eu até quero te agradecer pela oportunidade, pela sua apresentação, e eu vou já de bate-pronto passar então para o próximo trabalho, que é da Fernanda, Evidências da Dimensão Ambiental nos Relatórios de Sustentabilidade de Empresas Brasileiras listadas no Índice do Agronegócio da B3. E então, ao mesmo tempo que eu agradeço e me despeço do João, já passo então para você, Fernanda, e peço até desculpa aí por esse leve atraso, mas é que a gente estava considerando que a plateia ainda estava ali assistindo ao outro, tá? Então você me desculpa por isso. Então eu quero também te agradecer a sua presença
e já antecipadamente, então, te pedir também que possa começar a sua apresentação. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade e fique bem tranquilo, porque acredito que no evento essa interação, essa discussão, ela é muito rica para os trabalhos, né? Então a gente, na verdade, espera que tenha esse detalhamento, essa discussão. Eu vou tentar compartilhar a minha tela e aí eu vou comentar um pouquinho do trabalho. Só um instante. Vocês conseguem visualizar? Sim? Sim, Está em modo apresentação? Agora tá. Ah, ótimo. Bom, então eu me chamo Fernanda, eu sou da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. A UFMS ela fica em Campo Grande, mas existem vários campos, né, no estado, e eu estou localizada aqui no município de Nova Andradina, que é um município com 45 mil habitantes. Esse trabalho foi realizado pela aluna Jennifer. Ele iniciou com uma iniciação científica, e no campus aqui a gente tem uma prática que, no final do período da iniciação científica, os alunos apresentam em forma de banca, né, para outros professores, e a partir daí o aluno já tem esse contato com uma apresentação, uma estruturação. E agora a aluna ela está reestruturando o trabalho, né, colocando ali alguns pontos para utilizar para o seu TCC, trabalho de conclusão de curso. Então, a intenção de também fazer a submissão para o evento é de justamente ter esse olhar de fora, né, de melhorias, contribuições em relação ao que vem sendo realizado. Então, foi elaborado pela aluna Jennifer, por mim, pelo professor Vitor e o professor Antônio Sérgio, que estiveram presentes no dia da apresentação, né? Que isso aconteceu no meio desse ano, no período de final de junho. Então, o trabalho, eu só vou pedir desculpa que eu tô com uma tosse, então às vezes dá uma crise, mas tô com uma água aqui do lado, tá? Caso ocorra, eu vou fechar o microfone aqui. O trabalho ele tem o título Evidência da dimensão ambiental nos relatórios de sustentabilidade das empresas brasileiras listadas num índice específico da B3, que é o índice de agronegócio. Foi só eu falar que começou. A intenção era que a aluna apresentasse o trabalho, né? Mas como ela trabalha durante o dia, ela não conseguiu dispensa, então eu fiquei de compartilhar o trabalho com vocês. Pensando num contexto maior, o agronegócio, a gente vê que é um setor que tem um impacto muito representativo no país, tanto para geração de renda, empregabilidade, questão de produção de alimento, intercala diversas outras empresas, né, produtores, insumos, agroindústrias, então a gente tem toda uma rede muito bem estruturada. E nesse mesmo avanço e benefícios que o setor promove para a economia, existem muitos trabalhos que discutem a questão da sustentabilidade no agro, né? Então, alguns autores discutem muito que não há essa sustentabilidade ou que não há esse comprometimento. Então, tentando alinhar a discussão do que é favorável ou não favorável, do que a literatura explora ou apresenta, o trabalho tem como questão de pesquisa qual é o nível de divulgação dessas informações de sustentabilidade nas empresas, de forma bem específica, que estão listadas nesse índice agronegócio da B3. E para isso, o objetivo é analisar se o conteúdo dos relatórios de sustentabilidade dessas empresas listadas no índice apresenta semelhança diante dos indicadores. Então, aqui foram selecionados alguns indicadores da dimensão ambiental, partindo do modelo GRI, do relatório de sustentabilidade, e foi feita essa comparação inicialmente.
a estrutura, né, da fundamentação teórica foi desenvolvida primeiro dizendo que devia ser responsabilidade social, a discussão sobre o termo, né, depois fala-se um pouco sobre o índice do agronegócio da B3, como que funciona essa própria carteira estabelecida na B3, e um tópico de estudos correlatos apresentando outros estudos que foram realizados nessa mesma linha, e também, ao mesmo tempo, apresentar que já existe uma discussão, mas também tentar diferenciar o trabalho atual dos que já foram publicados. Então, ele foi estruturado com essas três possibilidades, né, de itens. Com relação aos procedimentos metodológicos, então, foi adotada uma abordagem qualitativa, porque utilizou-se basicamente da análise de conteúdo já disponibilizado, publicado pelas empresas, e a partir dessa análise foi feita a descrição, basicamente, né, dos dados encontrados, analisados, foi utilizado o relatório de sustentabilidade das empresas, e aí a aluna acabou selecionando, né, as empresas que apresenta aqui, como a BRF, Camil, JBS, então ela analisou o relatório de todas essas empresas. Esse relatório de sustentabilidade, ele ainda não é obrigatório, né, a título de divulgação por parte das empresas, embora recentemente tenha saído uma normativa em que a partir de 2026 passa-se a ter uma legislação internacional, vamos dizer assim, uma norma internacional em relação a questões climáticas e também a essas informações de responsabilidade social. Mas até o momento as empresas passam a divulgar anualmente de forma voluntária. E aí por que foi selecionado então o ano de 2022, né? Partiu-se inicialmente para selecionar todas as empresas, né, de todas as empresas, os relatórios de 2024, que seria o ano mais recente. Mas aí, ao fazer essa seleção, essa busca, foi identificado que duas empresas utilizavam o relatório de forma conjunta, por exemplo, publicava 2023 e 2024 no mesmo relatório. E aí, partindo dessa questão, as outras empresas publicavam só 24. Aí outra empresa só tinha 23. Então a gente optou por utilizar o último ano em que as empresas divulgaram individualmente as suas informações e que fosse o mesmo ano para todas. Então, diante dessa análise, acabou selecionando então 2022, que foi o ano de publicação individual em que todas as empresas tinham relatório de sustentabilidade, tá? E a partir do acesso a esses relatórios de sustentabilidade, ambos utilizando o formato GRI, foi feita uma análise de conteúdo, somente nos indicadores ambientais. Então, de todos os indicadores, que a gente sabe que são muitos, selecionou alguns dos ambientais para a gente fazer esse comparativo se constava a informação ou não. Então, utilizou para análise de dados, né, análise de conteúdo com base nesses relatórios. Aqui é importante também destacar que partiu primeiro dos indicadores lá do índice GRI, que é aquele índice que aparece no final do relatório, né? O relatório ele é bem extenso, então tem empresa que tem 100 páginas, 90, 120 páginas. Então, primeiro foi observado se lá no índice do GRI constava o indicador. Se ali fosse apresentado, ele direciona a página, e a partir desse momento foi analisado a página, analisando todo o conteúdo da página em relação àquele assunto. Então, todas essas informações foram organizadas numa planilha do Excel, em que a gente, né, tinha todos os indicadores, todas as empresas, e ali a gente começou a colocar se constava ou não. Se constava, a gente foi fazer uma análise mais aprofundada, por exemplo, tá, mas essa informação ela está mais completa, ela é uma informação mais direta, né, uma informação muito simples, muito rasa, então a gente começou a criar esses parâmetros para, a partir daí, fazer o comparativo, né, porque não era só se publica ou não, é o que publica. Então, tanto é que tinham informações de indicadores que apareciam em 2, 3 páginas distintas, porque cabia ali, de acordo com a empresa, a organização, a forma como a empresa organizou a emissão desse relatório. Então, foi feito dessa maneira. Com relação aos resultados, aqui apresenta apenas alguns quadros, né, que apresenta essa semelhança, esse percentual. Então,
olhando a categoria ambiental, nós verificamos informações, né, da categoria de materiais, energia, água e os indicadores estabelecidos pelo próprio GRI. Então, por exemplo, em relação aos materiais, com informação sobre materiais usados, discriminados por peso e volume, todas as empresas apresentaram esses dados, geralmente em forma de tabela. Em relação ao percentual de materiais usados, provenientes de reciclagem. Então, já não foi unanimidade, né? Somente 83,33% das empresas destacaram essa informação. Então, todas falaram sobre os materiais usados, mas nem todas falaram sobre os materiais que eram recicláveis. E sobre consumo de energia, todas mencionaram o consumo de energia dentro da organização, mas não foram todas as empresas que falaram sobre a intensidade energética ou sobre a redução do consumo de energia. Então, a gente começou a fazer essa análise também. E aí, como eu disse, foi um primeiro apanhado de informações e a gente pretende explorar mais esses dados, tá? Outras categorias que foram analisadas, né, na dimensão ambiental, questão da biodiversidade, emissão, efluentes. Então, a gente percebe que as empresas tendem a divulgar, embora aquelas, né, que não têm a totalidade dos 100%, são empresas que têm um certo comprometimento, porque os nossos percentuais analisados ficam ali entre 60%, 80%, 50%. Então, isso indica uma postura positiva, né, em relação à questão da sustentabilidade. Ainda sobre produtos e serviços, conformidade e transporte, também foi identificado que 66% das empresas utilizam percentual de produtos em suas embalagens recuperados ou em relação ao total de produtos vendidos, que 83% das empresas, né, têm ali impactos ambientais significativos decorrentes de transporte ou materiais usados nas operações da organização. Então, de modo geral, pôde-se compreender que boa parte das empresas estão buscando cada vez mais se adequar a essa questão da sustentabilidade. Claro que, dependendo do segmento da empresa, existe a obrigatoriedade legal, mas tem empresas que, por uma questão de demanda, por uma questão de pressão de mercado, consumidores mais exigentes também passam a ter mudanças em relação às suas práticas, né? Foi identificado, então, que as empresas apresentam uma certa semelhança. Aqui foi calculada uma média em relação ao que foi disponibilizado, então, 56% dos indicadores apresentam semelhança, e apenas 3 empresas não apresentaram informações sobre indicadores bem específicas. Então, de modo geral, as empresas tendem a ter semelhança. É claro que nessa carteira, né, do índice agro, são empresas diversas, então pretende-se agora alinhar não só a carteira, mas pegar um segmento específico e fazer uma comparação mais direta em relação a isso. Em relação às contribuições da pesquisa, né, é importante porque ele demonstra o nível de similaridade dessas empresas em relação às informações disponíveis nos relatórios de sustentabilidade, isso fazendo análise, né, para o ano de 2022. Como limitação, coloca-se a escolha do índice, porque isso de alguma maneira limita a quantidade, o número de empresas analisadas, né? E como sugestão para estudos futuros, foi estabelecido uma abordagem mais quantitativa, aplicando, né, métodos estatísticos para fazer uma correlação dessas informações e também explorar outros índices ou escolher por segmento setores bem específicos para fazer essa análise em relação à divulgação. E isso seria bem interessante, porque como a partir de 2026 há possibilidades de mudanças, então, diante de uma obrigatoriedade, as empresas passam a ter um maior enquadramento, né, em relação a essas informações disponibilizadas. Algumas das referências utilizadas, né, durante a pesquisa, e o meu agradecimento pela oportunidade, por poder apresentar, compartilhar a pesquisa com vocês. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado por sua apresentação. Eu quero até pedir uma desculpa aqui, porque
para mim aqui não aparece, aparece a ordem dos artigos, mas não aparece os autores dos artigos. E aí eu acabei pulando a Bruna, que até então, para mim, a Bruna estava aqui mais para fazer esse assessoramento da sala, Bruna, você me perdoe. E só então agora que eu descobri que você é a outra autora do trabalho que está aqui com a gente. A ideia era seguir a ordem, então me desculpa tanto, Bruna, quanto Fernanda pela inversão aí sem ter combinado isso, ou combinado de forma anterior, porque eu tinha dito que a gente seguiria a ordem. Então me desculpem aí pela confusão, tá? Bom, Bruna, me desculpe também, não me atentei. Para mim não tem problema, não tem problema, até porque não é obrigatória a ordem, então para mim não faz diferença mesmo. É que eu tô aqui tanto como assessora quanto como apresentadora. não, mas foi eu que comi bola aqui, gente, desculpa, viu? Bom, Fernanda, eu fiquei muito feliz e achei muito interessante também essa sua apresentação. Acho que tem uma relação muito interessante e talvez o seu trabalho vá nessa linha, né, de buscar o que, efetivamente o que está sendo colocado no relatório com aquilo que se pede dentro do índice ou aquilo que, de certa forma, o índice da B3 gostaria de evidenciar. Eu estava pensando aqui, conforme você ia comentando, e aí talvez um pouco da dificuldade, e é em cima disso que eu queria ouvir de você, como identificar greenwash nesses relatórios, quer dizer, porque fica muito difícil da gente identificar que o relatório, que efetivamente foi desenvolvido dentro do relatório, né? Quer dizer, eu posso estar falando, inclusive reportando que estou fazendo uma série de questões, mas eu não tenho ali, ou existe ainda uma dificuldade de auditar, vou abrir aspas aqui, né? Uma auditagem sobre esses próprios resultados ou sobre essas próprias ações. Como que isso foi tratado dentro do seu trabalho? Isso, se não foi tratado, isso também seria um elemento ali de talvez de alguma limitação do trabalho? Então, essa é uma grande preocupação, porque às vezes a gente se depara com situações em que a empresa divulga os relatórios anualmente, e às vezes se envolve em algum escândalo que envolve questões ambientais também, né? Que envolvem práticas. Então, passa a ser até distorcida a informação. Mas para análise do trabalho, foi considerado a existência de informação no relatório. Então, todos esses relatórios analisados, nós identificamos que consta um relatório de auditoria em relação, né, ao relatório de sustentabilidade. Então, uma empresa terceira à organização, né, foi contratada uma empresa de auditoria e todos os relatórios apresentam o seu parecer de auditoria. Então, isso indica que foi, de alguma maneira, mesmo de uma forma por amostragem, né? Foi realizada, então, uma verificação por profissionais, e para análise do trabalho, então, utilizou apenas o dado descrito. Então, se ali continha um indicador, e lá no indicador tinha a página, e na página tinha uma informação, mesmo que breve, né? Dizendo que ou em forma de gráfico, ou em forma de tabela, a informação constava ali, então nós tomamos como base que a empresa divulgou a informação e que há semelhança. Agora, com relação à execução das práticas, aí nós teríamos que fazer um trabalho muito mais detalhado, né? De repente, de ter até contato com a empresa para depois identificar essas práticas. Então, pode sim ser considerado uma limitação do estudo, porque a gente considerou apenas a parte disponível, publicada. E são relatórios bem extensos também, né? A gente às vezes percebe assim que a empresa coloca muita coisa e às vezes alguns dados vão se repetindo ali. Então, até quando
a aluna teve acesso ao primeiro relatório, ela falou, né, eu vou dar conta de analisar? Eu falei, a gente tem 12 meses, dá tempo. Mas aí você começa depois a identificar esse padrão. Então, sim, pode ser considerado como uma limitação. Tá, até antes de passar para a Bruna, que também imagino que tem algumas observações, mais um item aqui que eu gostaria de te perguntar e talvez até sugerir, é que assim, hoje a gente ficou comum a história de trabalho com, enfim, com inteligência artificial, mas o ponto aqui é a aprendizagem por máquina para e você usar técnicas hoje de leitura de conteúdo, de análise de conteúdo, para poder facilitar parte desse trabalho de leitura manual. Então, eu queria saber se isso foi utilizado ou se foi a aluna mesmo analisando todos esses relatórios, porque para determinar um grau de similaridade, de semelhança, já existem aí algumas modelagens que permitem que isso seja utilizado. E então, caso isso, quer dizer, como foi tratado isso e creio que o aprendizado por máquina poderia ajudar muito vocês aí usando essas novas ferramentas de análise de conteúdo, para texto especificamente. O que nós utilizamos foi um software, Atlas TI, para fazer a análise das informações em alguns pontos, né? E planilha do Excel para colocar se existia ou não a informação. A análise inicial foi feita pela Jennifer, né, pela aluna, então ela foi analisando os relatórios e preenchendo a planilha. A partir do momento que ela finalizou essa análise, aí teve uma rodada em que eu também fiz a análise e que também o professor Vitor fez a análise. E aí depois nós comparamos as 3 planilhas para ver aquilo que estava diferente ou estava de acordo. O que estava diferente, a gente retornou no relatório para ver o porquê que eu considerei de uma forma, por que ela considerou de outra. Então, teve essa comparabilidade entre, né, os envolvidos na pesquisa. E agora, pensando no TCC dela, a ideia é trabalhar com uma abordagem quantitativa para fazer de fato essa correlação aí dos dados, que eu acredito que a gente pode ter uma representatividade maior, né? Então, ela fez essa análise primeiro, aí ela conseguiu compreender a forma, a estrutura de relatório e tudo mais. Aí agora, para o TCC, pretende-se essa abordagem mais quantitativa, mas não utilizamos nenhuma outra linguagem de análise, foi feito relatório por relatório, tanto é que nós tivemos aí uns 6, 7 meses para ela fazer essa análise das planilhas, e aí depois a gente teve a reunião para comparar esses dados, retornou nas informações ali dos relatórios, para tentar gerar a informação mais precisa, né? Então, nós criamos uma categoria se a informação ela era mais completa ou menos completa, e a partir daí a gente tentou enquadrar de acordo com a percepção. Então, na planilha tem esses critérios, né, para atender e chegar nesses percentuais depois. Tá bom. Bom, obrigado. Bruna, algum comentário, sugestão, observação? Eu vou ser bem breve, até porque a gente já tá avançado no tempo, né? A gente só tem até as 9h30 aqui na sessão, ainda tem que apresentar o meu. Aí eu gostei muito do teu artigo, Fernanda, porque, enfim, eu gosto muito da análise de conteúdo, eu já fiz antes. Achei que dentro do espaço que tinha ali disponível, ficou bem claro ali as categorias, né? Claro que no artigo do evento a gente tem uma limitação de espaço, então a gente não tem como descrever muito o processo e a análise de conteúdo envolve uma descrição muito grande, né? Eu só fiquei com uma dúvida que foi como que tu calculou a análise, assim, como que tu calculou a questão da semelhança? Eu não entendi muito bem como é que ficou isso e eu achei essa uma informação bem importante do teu artigo. Inicialmente foi feito assim por percentual mesmo. Então a gente tem numa planilha do Excel todas as empresas e todos os indicadores, e a gente vai classificando se existia ou não a informação referente àquele indicador. A partir do momento que existia a informação, e a gente colocou sim ou não, né?
E aí, a partir dessa tratativa na planilha, então, se naquela empresa todos os indicadores apresentaram sim, então nós tivemos 100% de similaridade da informação. Ah, de todos os indicadores, uma empresa não apresentou dois, aí ela foi calculando o percentual de participação nessa parte da iniciação científica. Aí agora, para a parte quantitativa, aí o professor Vitor está também auxiliando em relação ao método estatístico para a gente rodar, né? Utilizar a parte da planilha, o que a gente já tem, e utilizar o método estatístico para, a partir daí, gerar correlação mesmo. Ah, tá bom. Obrigada pelo esclarecimento. Então tá Agradeço. bom. Então tá bom, Fernanda. Obrigado. É, obrigado a todos até agora. Não sei se o João Paulo teria alguma questão, mas aí talvez fosse melhor, João Paulo, para você deixar para depois também. Não, tranquilo, professor, pode tocar, que Bom, senão o tempo vai ficar escasso aí para para a a gente. Bruna. É. Então, Bruna, com mais uma vez um pedido de desculpa, por favor, agora é contigo. É sua apresentação. Obrigado, viu? Eu vou abrir minha apresentação aqui. Peraí. Eu acho que a do João Paulo ainda está aberta, João Paulo, para compartilhar. Se você puder encerrar também. Fechou? Para mim tá aparecendo ainda. É, para mim está aparecendo também, mas não está atrapalhando. Então, passamos para a Bruna e. É, fechou, agora fechou. Bruna, por favor. Ah, tá. Tá aparecendo em tela cheia para vocês? É, ainda não, acho que agora sim. Tá, Sim. eu vou iniciar aqui cronometrando então. Ok, Bom, o meu obrigado. artigo, ele fala a respeito da sustentabilidade na viticultura, né? Eu sou aluna de doutorado, estou no segundo ano, e na minha tese eu estou investigando a promoção da sustentabilidade nessa indústria. E essa revisão, ela foi um mapeamento inicial para explorar as possibilidades. Então, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, o recorte foi de 10 anos. Apenas para dar uma conceitualizada no tema, quando a gente fala em economia circular, a gente pensa em recuperação de resíduos e reintegração desses resíduos, ao invés de ter que retirar esses resíduos de fora. E dentro do contexto da indústria vitivinícola, quando a indústria faz isso, ela promove uma agricultura sustentável. E ela consegue fazer e identificar e destinar de uma forma mais adequada os resíduos que ela gera. Pensando no contexto da indústria vitivinícola, esses resíduos, eles podem tanto voltar ao ciclo de produção local, né, sendo incorporados ao ambiente, como também alimentar outras indústrias. E, uma vez que a indústria vitivinícola adota a economia circular, ela consegue reduzir as emissões, a sua pegada de carbono, também reduzir o desperdício, e pensando em questões econômicas, ela consegue promover um crescimento econômico sustentável, e isso também ajuda ela a obter vantagem competitiva. Então, esse artigo ele teve como problema de pesquisa analisar como que o aproveitamento integral na indústria vitivinícola tem alimentado modelos circulares de produção. E nesse artigo, embora eu traga as soluções, o mapeamento geral do que foi encontrado, com benefícios tanto para a vinícola quanto para outras indústrias, o foco do artigo era exclusivamente para a indústria vitivinícola. Então, como eu comentei antes, eu realizei uma revisão sistemática, eu utilizei o protocolo Prisma, não foi utilizada inteligência artificial, nenhum software nesse sentido, foi feito de uma forma manual mesmo. O recorte foi de 10 anos, foi de 2015 a 2024, porque eu terminei esse mapeamento no final do ano passado, e eu selecionei apenas artigos em inglês. Também a base que eu escolhi foi a Web of Science, porque ela é uma base um pouco mais ampla. Então, eu consegui encontrar um resultado mais amplo de pesquisa utilizando a Web of Science. E depois de todas as filtragens, essa revisão contou com 118 artigos. Então, foi uma revisão bem extensa, foi bem cansativo de fazer, até por isso que levou ainda alguns meses para conseguir fazer toda essa análise dos dados. Então, entrando no que foi encontrado, primeiramente se encontrou e se identificou esses resíduos. Foi um total de 16 resíduos encontrados, sendo que o resíduo mais explorado nos artigos foi o bagaço.
E ele muitas vezes foi apresentado como um todo, né? O bagaço ele pode ser tanto o conjunto da casca, da semente, uma parte do mosto, como também alguns estudos, eles identificaram uma parte específica do bagaço, como por exemplo apenas a semente, apenas o mosto, né? Se vocês verem ali na figura um, eu apresento quais são esses 16 resíduos e eles têm muitas possibilidades, cada um deles. Além do bagaço ter aparecido com bastante frequência, os brotos de videira, as borras de vinho e a vinhaça também foram explorados com bastante frequência. Bom, aqui eu trago apenas alguns exemplos das aplicações encontradas para cada um desses resíduos, mas no meu artigo, que eu acredito que todos aqui tenham acesso, eu apresento tudo que eu encontrei, assim, dentro do que coube ali nas 16 páginas. E observou-se que, assim, para cada resíduo tem pelo menos alguma aplicação, seja para a indústria vitivinícola ou para indústria vitivinícola mais outras indústrias. E, como dá para ver aqui, embora eu tenha colocado só alguns exemplos, o bagaço é um dos que tem as maiores possibilidades de aplicação. Então, por exemplo, se a gente pensar no bagaço como um todo, a gente tem possibilidades para energia renovável ou energia verde, para melhora da alimentação animal, para tratamento das videiras, tratamento de águas residuais, também compostagem, substituição de fertilizantes, controle de pragas. Então, são muitas possibilidades. Se a gente for analisar as outras, a gente vai ver que aparece com bastante frequência aplicações relacionadas à energia verde ou energia sustentável. Também a gente tem muitas aplicações relacionadas à saúde humana, né? Por exemplo, melhora da saúde humana. Teve um artigo especial que eu particularmente gostei muito, que ele usava resíduos da indústria do vinho como um substituto de gordura na produção de muffins. Então, para pessoas que têm talvez alguma restrição alimentar, além de se tornar um alimento mais saudável, ele tem mais propriedades benéficas, então promove uma alimentação melhor. No que se refere ao contexto da alimentação animal, muitos artigos trouxeram tanto no sentido de melhorar a alimentação animal, como também tratamento de alguns problemas de saúde, como controles de pragas. E, de modo geral, você percebeu aplicações para as indústrias nutracêutica, cosmética, que já é uma aplicação bem conhecida, né? Não raro a gente vê cremes cosméticos, por exemplo, com propriedades antioxidantes que vêm dos resíduos do vinho. Inclusive, aqui na Serra Gaúcha, alguns hotéis vendem produtos no próprio hotel que são oriundos desses resíduos das uvas. E isso é uma coisa bem conhecida aqui na região. Não sei como é que é aí pessoal, né, de São Paulo, mas aqui é uma coisa bem comum, bem conhecida aqui na Serra. Também no que se refere ao tratamento das águas residuais, é um achado bem importante, considerando que a indústria do vinho é uma grande consumidora de recursos hídricos. Então, esse controle das águas, esse aproveitamento, essa gestão das águas é uma questão bem importante. E, como eu tinha dito antes, já que o foco é mais para os benefícios da indústria vitivinícola, que é a indústria que eu pesquiso na minha tese, a gente conseguiu separar, identificar pelo menos quatro categorias principais em que a gente consegue identificar esses benefícios. Então, pensando, por exemplo, nos benefícios técnicos e operacionais, os estudos trouxeram, por exemplo, a questão da redução ou eliminação do uso do dióxido de enxofre. Quais que seriam os benefícios, então, dessa redução, dessa eliminação? Garantir uma estabilidade microbiológica maior e também proteger da oxidação, que é uma questão bem importante quando a gente fala do vinho. Um outro estudo também, ele falou sobre a correção da acidez nos vinhos. Também no tratamento das videiras. Esse artigo do Silva et al., ele trouxe a questão da produção de chars produzido com os bagaços da uva para atuar como adsorventes. E isso é uma coisa que ajuda bastante na questão da produção do vinho. Também a utilização de canas de videira em contaparas de madeiras para o processo de envelhecimento de bebidas alcoólicas. Então, ele tem o benefício técnico e operacional, que é de acelerar o processo, e o benefício financeiro, que é de tornar ele menos oneroso do que os processos tradicionais. No que se refere aos benefícios financeiros também, a gente tem algumas iniciativas que apareceram nos artigos da economia circular dentro do contexto do enoturismo. E daí, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, a questão de o enoturismo é uma fonte de renda adicional e uma forma importante de comunicar essas ações. No que se refere também à economia financeira, nós temos a redução dos custos.
o artigo do Mura Herol, ele falou sobre que é capaz de economizar ou reduzir os custos em até 63%, que é um achado bem importante. Em termos de outros benefícios, eu tenho a questão da melhora da imagem, né, por se apresentar como uma indústria mais verde, a melhora do desempenho e capacidade de inovação, e também a promoção e difusão do conhecimento, que seria principalmente por meio das estratégias do enoturismo. E os benefícios ambientais, que foram os mais encontrados. A gente tem a questão da gestão e tratamento das águas residuais, tanto no que se refere à gestão e tratamento dessas águas, quanto a questão de modelos específicos de cálculos para conseguir prever o consumo e melhorar a utilização da água, promovendo possibilidades da sua reutilização. No que se refere à questão do enoturismo, a gente tem tanto então como um canal de comunicação para conscientizar, para comunicar essas práticas, como também uma proteção do território rural. No que se refere às embalagens, um dos artigos, ele trouxe a proposta de embalagens feitas de fibra de palha e bioplástico, em substituição às garrafas de vinho. E a gente também tem propostas relacionadas à planta de biogás a partir de resíduos, né? Tanto, tais como bagaço, talos e as borras. No que se refere à questão das consequências das mudanças climáticas, eu não sei até que ponto vocês conseguiram acompanhar isso, mas aqui no ano passado, quando teve as enchentes, teve muitas vinícolas que perderam, né? Então foram extremamente afetadas, perderam parreiras. E a indústria do vinho, ela é muito dependente da condição climática. Então, um dos artigos, ele traz a questão da proposta de mulches orgânicos feito de resíduos das podas das uvas como uma forma de mitigar as consequências das mudanças climáticas sem impactar no perfil fenólico e nas propriedades sensoriais do vinho. Então, além de fazer esse mapeamento, essas possibilidades, um dos objetivos desse artigo era identificar os atores envolvidos nesse aproveitamento. Então, a gente tem ali principalmente as vinícolas, né, que são potenciais beneficiários e também promotoras desse aproveitamento. Aí, nos artigos, uma das questões que a gente observou foi ali a sessão de agradecimentos para verificar de que forma foi identificada a participação dessas vinícolas. Então, o que a gente observou era que a expressão foram gentilmente disponibilizadas, ela foi uma expressão muito frequente encontrada nos artigos, assim, indicando, né, o grau de interesse das vinícolas em participar desse aproveitamento dessa pesquisa. Também a questão de aceitar as dinâmicas, fornecer os resíduos e até mesmo o fomento, que foi no caso do artigo do Guedara Aroir et al. Outros atores identificados, então, foram os programas ou projetos de pesquisa, como importantes promotores desse fomento. Dos 118 artigos incluídos nessa revisão, 87 deles mencionaram fomento e apoio de pelo menos um projeto, sendo que teve artigos que receberam fomento de até 3 ou 4 projetos diferentes. Também o terceiro ator mapeado foi os pesquisadores, que são importantíssimos para promover e realizar pesquisas sobre esse tema, mas eles são dependentes do segundo ator, que são os programas ou projetos de pesquisa que dão o fomento. E, por fim, as demais indústrias beneficiadas, que são tanto potenciais parceiros como também beneficiários. E aqui a contribuição gerencial desse artigo é de sugerir uma cooperação que vai além dentro dos atores da própria cadeia. Porque se a gente for pensar lá nos aproveitamentos que foram mapeados no início, a gente vê que tem muitas indústrias que não têm vínculo nenhum com a indústria do vinho, mas que podem ser potenciais beneficiárias. Então, é justamente promovendo essa cooperação muito além da própria cadeia e daquelas cadeias que estão diretamente relacionadas ao processo produtivo. Então, a figura 2 aqui, ela mostra esses atores principais, de uma forma resumida, qual que é o papel de cada um deles. E apenas para finalizar, então, a viticultura, ela é uma indústria que depende muito dos fatores ambientais. A gente vive um momento que está marcado por alterações climáticas, por aquecimento global. A indústria do vinho também é uma indústria geradora de resíduos. Então, para contornar essa problemática, o aproveitamento integral ele se apresenta como uma solução vantajosa no combate à destinação errada de resíduos. E esse artigo, ele salientou que existe realmente uma possibilidade muito grande, pelo menos 16 resíduos que podem ser aproveitados, que têm uma grande possibilidade de aplicações secundárias. Também teve como objetivo salientar o papel das vinícolas e as possibilidades de cooperação.
E também, no que se refere aos benefícios para a vinícola, ela mostrou que, assim, no primeiro momento a gente tem talvez uma redução de custos com a gestão dos resíduos, mas a longo prazo a gente tem como benefícios melhorias técnicas, operacionais e financeiras que podem gerar vantagem competitiva e promover a sustentabilidade. E daí, como sugestão, né, já que isso aqui foi uma revisão sistemática de literatura e não se pôde aprofundar questões de motivação das vinícolas, mas elas pareceram, né, pela ali a questão da seção dos agradecimentos, estarem engajadas em participar dessas pesquisas, de analisar realmente a disposição e a motivação delas para realizar esse aproveitamento integral, e introduzir essas práticas, esses aproveitamentos nas suas vinícolas e também se sugere que se dê atenção especial às vinícolas em território nacional, já que o Brasil é um importante produtor de vinho. Sim, então tá bom. Obrigado, Bruna. É muito interessante o seu trabalho. Antes de passar para outros potenciais perguntas, talvez eu acho que uma sugestão para você refletir a respeito, dado o conjunto de materiais que você tem, é a seguinte: a, o- a questão da economia circular ela é muito relacionada a elementos geográficos, características locais, regionais. Então, eu estou pensando em termos de países, tá? O Europa, enfim. Eu queria ver assim, porque quando eu olho para o seu trabalho, eu vejo, embora tenha algum comentário sobre alguma vinícola em algum outro país, dado o trabalho que alguém fez, mas especificamente, se a gente pegar essas reutilizações, ou mesmo os tipos de subprodutos originados dentro dessa atividade, se você tivesse algum controle, por exemplo, de países diferentes, estou colocando países aqui, mas uma característica geográfica, porque, como eu te disse, como a circularidade ela tem relações muito vinculadas às instituições locais, então, talvez bagaço não seja, estou dando um exemplo, tá? Não seja factível na França por determinadas questões, tá? Talvez a casca da semente seja muito mais importante na França porque você tem uma indústria de fármacos mais desenvolvida. O mesmo na Itália, o mesmo no Brasil. Talvez se você conseguir trazer características regionais para olhar o seu trabalho, porque você fez você fez uma consolidação geral. De repente, uma forma de analisar usando aí uma questão de mesoinstituições, elementos próximos a isso, talvez você consiga trazer elementos para mostrar como que a economia circular delineada por essas mesoinstituições ou por essas instituições podem afetar o direcionamento, a reutilização ou até mesmo a geração desses entre aspas, insumos dentro da atividade vitivinícola, tá? Então, eu creio que isso seria um elemento bem diferente e agregador. Talvez você tenha que ampliar um pouco mais a sua revisão, olhando essas questões de aparato legal desses principais países produtores, e aí você teria um quadro comparativo muito interessante na contribuição para a economia circular de um parâmetro mais amplo. Essa é a minha observação, tá? Mas, de toda forma, eu achei muito interessante o que você já construiu. Vou abrir a palavra, então, Fernanda, João, fiquem, se tiverem Só um alguma. comentário, professor, Ah, é claro, desculpa. que isso que tu comentou é exatamente o que eu estou fazendo na tese. E a revisão, ela foi só para mapear os resíduos mesmo, né? Porque, assim, eu estudava a cadeia do leite bovino.
Então, foi quando eu entrei no doutorado agora que eu troquei para a indústria do vinho, porque como eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu vou muito a Gramado e Bento Gonçalves, então eu amo, né, assim. E acabou surgindo, foi quando eu visitei uma vinícola e vi, conheci o aproveitamento integral deles, que eu pensei, vou pesquisar sobre isso. Mas isso que tu comentou da questão de como as instituições afetam, como o embasamento teórico da minha tese, ele se baseia em duas teses, que é a teoria institucional e a teoria dos stakeholders, né? Então, eu construí o meu framework a partir disso para ver justamente a questão da influência para esse aproveitamento, porque tem essa questão, tem a questão cultural também, né, que tu comentou, que pode ser um impeditivo muito forte nessa questão que tu comentou das possibilidades desse aproveitamento, né? O que que é factível aqui? E assim, talvez o meu doutorado de sanduíche seja em Alicante, que é um lugar que tem um aproveitamento integral. Eles têm bastante projetos relacionados à economia circular, só que isso não está definido ainda, né? Abriu o edital agora, teria que me candidatar ainda para ver, né, se vai dar, mas aqui na região já está programado para eu fazer esse mapeamento, até porque a revisão seria mais para conhecer mesmo, assim, as possibilidades, porque para mim, na verdade, inicialmente foi feito um mapeamento para mim, e no artigo original, porque eu tive que resumir para submeter para o SEMIAD, né, eu fiz um mapeamento dos lugares onde esse aproveitamento estava acontecendo. E justamente um dos lugares que eu gostaria de ir, que é a Espanha, né? Ele tem esse aproveitamento acontecendo de uma forma muito forte. E aqui no Brasil a gente tem pouco. Tanto que quatro dos 118 artigos eram estudo desenvolvido no Brasil. É muito pouco. Uhum. Então, é o que eu te disse. Eu acho que assim, tem características locais dentro dos países que vão afetar, inclusive, o incentivo a fazer o aproveitamento, né? Então, acho que a sua tese, então, nessa linha, vai trazer elementos muito interessantes, até para ponderar como política pública, que foi talvez ali um pouco do tema que o João Paulo tinha comentado, quer dizer, é você trabalhar esses elementos diferentes e que agregam efetivamente, né? Porque, É, enfim, correndo o risco de me estender um pouco mais, muita gente fala de economia circular, mas para que esse tipo de economia ocorra, há aparatos institucionais que precisam ser bem estabelecidos. Quer dizer, do contrário, você não consegue tirar o bagaço da indústria e colocar num outro lugar. Você não consegue nem transportar isso, né? Então, Exato. tem aí elementos que são importantíssimos. Bom, uma é, pergunta, se for o caso, eu vou até. não, eu queria complementar aí só essa questão que eu acho que é identificar essas mesmas instituições em outras regiões, né, em outros países, e muito provavelmente identificar esses vazios, esse vazio institucional que existe na região, e aí você pode propor, né? Eu acho que você pode chegar a uma proposição de algumas mesmas instituições, né? Você tem do leite mesmo, tem um estudo da professora Silvia Sais, que faz sobre mesmas instituições, muito bacana. Tem também um outro do professor Hildo com a Marcela da Embrapa sobre implementação de lavoura pecuária e floresta, que fala do papel das minhas instituições para que funcione no final das contas, né? Para que isso aconteça efetivamente. Então, acho que identificar isso em outras localidades e demonstrar, né? Demonstrar que aqui existe um vazio, e aí você pode, em figura mesmo, você consegue demonstrar isso, e até o Menard ele usa muito a analogia de ponte, né? Então você consegue mostrar que, pô, existe um gap aqui que não deixa isso acontecer. Se a gente preencher esse vazio e aí propor algumas coisas aqui, as chances de isso tracionar são maiores. Ótimo. O Claude Menard bom, imagino que você já deva ter acesso a essa literatura. É um cara que trabalha muito bem isso e é francês. E está super Isso. nativo ainda. De repente, você pode dar Isso. uma escapada da Espanha para a França para ficar um pouquinho lá com ele também, que vai ser ótimo.
justamente. Fernanda, Eu gostaria de parabenizar pela pesquisa. Bruna, eu imagino que avaliar, analisar 118 artigos não foi fácil, né? Para uma revisão que requer uma leitura bem detalhada. E achei muito interessante sua pesquisa. Então, parabéns. Desejo sucesso no doutorado, na pesquisa e que Obrigada, dê tudo certo para o doutorado sanduíche também. obrigada. então tá bom. Olha, com 1 minuto ainda restando, eu quero agradecer a participação de vocês. Dizer que assim, acho que foi proveitoso. Eu achei muito interessante a combinação dos diferentes artigos, mas que, de certa forma, se complementam dentro de uma lógica de bem-estar, né, que a gente busca essas interações. Então, acho que foi muito interessante é, essa, essa parte da manhã aqui com vocês. Eu gostei bastante. Fico feliz de ver que a gente está ampliando e aprofundando as pesquisas com essas temáticas mais novas e tentando trabalhar com metodologias que também são novas no sentido de fazer análises diferentes, ainda com arcabouços que são heterodoxos, novos, sendo aprimorados, claro, mas com rigor, né? Eu acho que isso é uma coisa que melhora muito a nossa capacidade de criar e gerar conhecimento dentro da academia, e essa interação, como o João Paulo trouxe, é fundamental para que a gente possa fazer essa combinação funcionar melhor e transformar tudo isso em ganhos de bem-estar para toda a população. Fico feliz de conhecê-los, e boa sorte aí nas próximas etapas do que vocês têm pela frente. E se alguma coisa for necessário aqui da USP de Ribeirão, por favor, contem conosco, tá bom? Um abraço Perfeito. e até Obrigado, breve. professor. Estou à Obrigada, disposição, ótimo dia. certo? Ah. Obrigado, gente. Tchau, tchau para Beijo, vocês. tchau. Tchau.